Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus pela vitória que cada um de nós deve proclamar. Por mais luta que cada um tem, você deve sempre ter em mente a vitória. Muitas vezes a gente conta muita derrota. Cada derrota que você conta é uma maldição que vem sobre você. Por mais que tenha luta, diga: sou vencedor. Deus tem me abençoado. Deus é a minha vitória. Amém? Bom, o irmão Rogério tem alguns minutinhos e ele vai trazer uma parte da palavra para nós. Deus abençoe, meus irmãos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre João profetiza a terceira etapa. Só o título já é um escudo forte, porque ele é baseado na Escritura, não é, meus irmãos? João profetiza a terceira etapa. Ninguém melhor do que este homem, João, para poder explicar para nós, porque ele viu tudo. Ele foi chamado, ele subiu, ele foi até tocado com a destra de Deus. Deus o tocou com a sua destra, no princípio do livro de Apocalipse. E isso é tremendo, ser tocado com a destra de Deus. Mas isso é uma outra mensagem, amém, meus irmãos? Mas ele quem pode falar da terceira etapa, porque a Bíblia diz aqui no que lemos em Apocalipse 10, verso 11, importa que profetizes outra vez. Esta terceira etapa que João profetiza não é a sua mensagem, a sua terceira etapa. É a terceira etapa do sétimo anjo, do ministério do profeta William Branham, o qual teve 3 etapas de seu ministério, o qual 2 etapas desse ministério ele explicou, mas a terceira etapa ele foi advertido por Deus que não explicasse. Porque quando a mensagem é explicada, os personificadores, aqueles que não têm o direito de explicar, explicam também. Quando uma mensagem é expressada, esmiuçada, explicada, como estamos falando, homens que não são chamados por Deus também se propõem a terem uma mensagem. Homens que não são ordenados por Deus, homens que não foram enviados por Deus, também produzem uma mensagem para atrapalhar o povo. Por isso, João profetiza a terceira etapa. Quando se ouvir falar em terceira etapa, pense na Escritura,
pense em João. Fui ao anjo. Quem foi ao anjo? João. Disse ao anjo, dá-me o livrinho. Quem disse isso? João. Tomei o livro da mão do sétimo anjo. Quem tomou o livro da mão do sétimo anjo? João. Não é o Sebastião, o Antônio. Pense em todos os nomes. Não é o Rogério. É João. Assim como a abertura dos selos está em Apocalipse 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então, o sétimo anjo é quem revela todos os mistérios de Deus. Amém? Porque isso é escriturístico. Isto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode falhar. Se é João, e o Antônio, e o Pedro, e o André, que profetiza a terceira etapa, já não é a palavra de Deus. Mas segundo a minha Bíblia, segundo a sua Bíblia, segundo a Bíblia até do personificador, é João quem profetiza a terceira etapa. Nós somos privilegiados por ter encontrado esta mensagem. Nós somos privilegiados duplamente por encontrar a mensagem do sétimo anjo e por encontrar esta mensagem do dia que profetiza outra vez. Amém, meus irmãos? João profetiza a terceira etapa. Há muitos profetizando a terceira etapa por aí, não é verdade? Há muitas pessoas, há muitos pregadores já no nosso tempo, pregando que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que o sétimo selo foi revelado. Há muitos. Mas eu pergunto, é João? Eu pergunto, pregadores no centro do país, no sul do país, no nordeste, no norte do país, fora do país, pregando, pergunto, são João? São porventura João? Não, se não é João, não tem nada a ver comigo. Assim como surge um pregador para explanar a revelação dos 7 selos, surge um pregador que vai dar a interpretação dos 7 selos. Eu leio na minha Bíblia que é nos dias da voz do sétimo anjo. Olho para o escritor, o pregador e pergunto, é o sétimo anjo? Não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver conosco. Porque a Bíblia diz que é o sétimo anjo quem revela todos os mistérios de Deus. E nós o identificamos, e nós o conhecemos, e nós sabemos que foi o William Branham na América do Norte. Nós aqui, muito longe da América do Norte, conseguimos crer por causa do ministério de João. Muito bem, nós podemos ter sido evangelizados por alguém que não foi João. Certo, meus irmãos? Nós podemos ter sido evangelizados lá atrás por alguém que hoje não crê no ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, que é um ministério bíblico, um ministério de João. Mas o que isso significa? Significa que eles ficaram para trás e nós avançamos. Nós avançamos, nós cremos na Escritura, nós cremos na Bíblia, nós temos a ousadia que diz São Paulo para entrar no Santo dos Santos, ter ousadia para cruzar o véu, ter aquela valentia, aquela revelação de cruzar o véu, não temer o que tem além do véu, não temer o que tem na terra prometida, não temer os gigantes da terra prometida. A promessa é nossa, a Escritura é nossa, os versículos 8 a 11 de Apocalipse 10 é nosso, João é nosso,
A Bíblia, a palavra é nossa. Agora eu pergunto, o que um personificador pode fazer a esse respeito? Eles não sabem nada a respeito de João, eles não conhecem nada a respeito da Escritura. Eles tagarelam um ponto aqui, um ponto ali, um ponto que diz o ministro tal, outro ponto que diz o ministro fulano de tal, mas eles não têm encontrado a verdade do dia, eles não têm o privilégio de ter recebido a mensagem de João. João, meu irmão, quem é você? Quem é você, pregador da internet, do Facebook, pregador contrário, pregador que investe contra, que barra, que tenta barrar as pessoas com uma falsa doutrina, com uma falsa mensagem, com um falso evangelho, segurando as mensagens do Mont Blanc, mas enganando o povo, ensinando uma falsa deidade, ensinando o povo a crer em William Branham e dizer que Jesus não era ninguém, simplesmente um homem, filho de Deus, e que não era Deus. Falso, mentiroso, enganoso, réprobo, obstinado, amante de si mesmo, pervertedor do que é correto. William Branham se envergonharia de você ao ouvir tal coisa, dizer que Jesus Cristo não é Deus. Irmão Branham diz: Jesus Cristo foi Deus, ou o maior enganador que o mundo já conheceu. Ele era Deus e unicamente Deus. Toda a plenitude da divindade estava nele. Ele é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Você tem que conceber isso, você tem que ter isso como resultado na sua vida. Ah, mas eu não entendo. Tem horas que ele diz que está falando com o Pai, e o Pai, meus irmãos, tome o resultado. Tome o resultado. Irmão Branham diz: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus e pronto. E tudo se esclarecerá. A revelação vai chegar no tempo certo. A revelação vai chegando. O Deus, o invisível, aquela coluna de fogo, que é o Pai, veio e se materializou num corpo humano, e se tornou um ser humano, e quando aquele ser humano veio à existência, aquele corpo foi chamado de filho, e aquele corpo agia como nós, seres mortais, sentia cansaço, sentia fome, sentia sede, mas quando ele fazia certas coisas, não era um ser humano. Quando ele foi até o túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Se você acha que qualquer ser humano possa fazer isso, tente. Quando ele foi para a polpa do barco e disse: mar, aquieta-te, aquilo não era um homem, aquilo era Deus. Quando ele curou o ceguinho de nascença em São João 9, e o ceguinho depois prostrou-se e o adorou. Como que pode adorar alguém que não é Deus? A Bíblia diz que não poderia adorar ninguém a não ser Deus. E agora o ceguinho está ajoelhado diante de Jesus Cristo, coisa que nós não poderíamos fazer diante do irmão Branham. Diante do irmão Branham, não. Diante de William Branham, diante da mensagem de William Branham, nós dobramos o nosso joelho diante da mensagem de William Branham, porque a mensagem é Deus, o Espírito que estava em William Branham é Deus. Então nós dobramos o nosso joelho, nós confessamos a revelação dos selos, a revelação dos trovões, nós nos dobramos e nos curvamos diante da mensagem, mas não diante do homem. Mas com Jesus Cristo era diferente. O ceguinho se ajoelhou, a mulher cirofenícia se ajoelhou, as mulheres, depois que o viram, depois de ressurreto, se ajoelharam e o adoraram. Ele era Deus, o nosso Deus, o Deus que nunca podia ser visto, podia ser tocado na pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, mas aqui o foco deveria ser outro. João profetiza a terceira etapa. João profetiza a abertura dos selos, porque a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, conforme o irmão Branham diz na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos.
A terceira etapa foi a parte do ministério do irmão Branham que ele não podia explicar. Foi a parte que ele não explicou. Porque se ele explicasse, logo apareceriam os personificadores como nós temos hoje os personificadores no Brasil. Nós temos personificadores no Brasil porque João está no Brasil. Os personificadores da primeira e segunda etapa do irmão Branham estavam na América do Norte. Para que serve um personificador? Um personificador, como diz a Bíblia, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Janes e Jambres foram chamados para quê? Personificadores é para matar o povo, personificadores é para barrar o povo da verdade, personificadores é para fazer com que você continue sendo escravo da denominação. Os personificadores foram chamados por Faraó, porque Janes, Jambres, vem cá. E não é um personificador, já vem dois para mostrar que lá vem da Trindade, é mais de um, é 2, 3, 4. Deus fala com o grupo, já vem Janes e Jambres. E Faraó diz: olha, tem um homem aí querendo libertar o povo, aquele povo escravo lá, faça alguma coisa. Eles vêm e personificam também. Moisés lança a vara no chão e ela se transforma em serpente. Vem Janes e Jambres e fazem a mesma coisa. Não é porque Moisés lançou a vara no chão que vocês vão ser libertos, não. Não é porque o William Branham põe a mão na mão do enfermo e a mão muda de cor e ele sabe qual é a doença da pessoa que vocês têm que ouvir o William Branham, não. Na nossa igreja também tem alguém que põe a mão na mão do enfermo e ela muda de cor. Personificadores. William Branham discernia os pensamentos, sabia as intenções dos corações das pessoas, e aquilo era para chamar a atenção do povo para a terceira etapa que estava vindo, para a mensagem que viria, para poder dar um mistério para o povo, para que o povo pudesse ficar atento ao mistério, pudesse conhecer Deus, pudesse conhecer a revelação dos trovões, pudesse conhecer a revelação do sétimo selo. A primeira e segunda etapa é para chamar a atenção do povo. E quando a terceira etapa veio, o que acontece? Todas as denominações também tinham alguém que sabia do segredo dos corações das pessoas. Então não precisa ouvir o William Branham, porque nós temos um aqui também que faz dessas coisas. E hoje, meus irmãos, hoje nós temos o privilégio de ter ouvido o nosso pastor pregar. Desde o ano 2000 a era terminou, o Cordeiro saiu do lugar de intercessão, desceu em Apocalipse 10 com o livrinho aberto, 7 trovões soaram suas vozes. Ele não é mais Cordeiro, ele é leão, a mediação tem terminado. Quem pregou isso primeiro? João. É João. A Bíblia diz que é João. Não me importa ouvir outro pregador, não me importa ouvir Janes e Jambres, porque o Janes e Jambres tem um propósito maldito no coração, tem o propósito da escravidão. Qual é o propósito deles? Manter o povo escravo. Não precisa escutar João. Nós temos aqui também, estamos pregando a terceira etapa. Sabia, meus irmãos? Os membros são bobo, meus irmãos. Desculpe, mas vocês são bobo. Vocês ouviram que esta voz, que esta mensagem saiu de Franca, e você começou a ouvir e ver que isso é verdade, mas de repente o seu pastor, na sua igreja, um evangelista, começou a pregar a terceira etapa também. Sabe para quê? Para te manter escravo aí, para te manter submisso aí, para que você perca o rapto, para que você não vá para a terra prometida. O propósito do personificador é muitas vezes financeiro. Qual o propósito de Balaão? Qual o propósito de Balaão em se parar na frente de Moisés? O propósito de Balaão era financeiro. É muito triste, mas é a verdade, meus irmãos. O propósito dos pastores é financeiro. Os pastores não têm prazer em salvar a alma do povo. Eles são amantes de si mesmos. Mas me importa crer e ouvir a profecia de João. 139, os ungidos dos últimos dias. Estes impostores, personificadores,
aparecem depois que o verdadeiro havia saído primeiro. É ou não é verdade? Quando é que os personificadores aparecem? Depois que João tomou o livro da mão do anjo e profetizou, pregou, esclareceu, explanou, então os personificadores aparecem. 148. Eles não o fizeram até que a palavra original tivesse ido adiante. Essa é a maneira que Satanás fez no Jardim do Éden. Essa é a maneira que ele tem feito o tempo todo. Ele não pode dar um passo adiante na frente de Deus. Deus dá um passo e o diabo dá outro para personificar. Quem profetizou primeiro? Pergunta o irmão Bran. Moisés. Quem entrou em cena primeiro, Moisés ou Balaão? Quem entrou em cena primeiro, João ou os personificadores? É João. João profetiza a terceira etapa. João é aquele que é capaz de pregar a terceira etapa. João é aquele que é capaz de tomar o livro. João foi quem tomou o livro. João foi quem comeu o livro. O livro desapareceu. A mensagem desapareceu. A mensagem se fez carne. Não adianta mais o Adão, o Pedro, o Joaquim, o Manuel, seja lá quem for, querer tomar o livro da mão do irmão Bran. O livro já foi tomado. Aquela espada que caiu na mão do irmão Bran e que tinha o cabo assim como de pérola, bonita, cabia perfeitamente. Aquela espada desapareceu. Aquele livro sumiu. Foi comido por João. O que João fala é o que o livro produziu no seu organismo. O suor de João é o suor da palavra. O olhar de João é o olhar da palavra. A voz de João é a voz da palavra. João e o livro é uma coisa só. Diga que não é verdade. Comeu o livro e o homem se tornaram um só. A palavra se fez carne, a letra se fez carne, a mensagem se fez carne, a terceira etapa se fez carne. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe.